Olá, bem-vindo a mais um Saúde e Longevidade. Hoje o assunto é para você que às vezes precisa usar aparelho, já usou ou tem vontade de usar. Estou aqui com a doutora Glaciema e também com o Dr. Tony, ortodontista. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado, Geise. É um prazer estar aqui na rádio novamente. É um prazer estar falando aqui para os ouvintes da Band, podendo aqui esclarecer um pouquinho, né, as dúvidas sobre tratamento ortodôntico. Exatamente. Eu quero agradecer muito a presença do Tony, né? Porque a gente é uma pessoa que sabe muito sobre o assunto, né? É uma peça fundamental lá na nossa clínica, né? E ele vai estar para tirar todas as dúvidas e o pessoal tinha perguntado muito pra gente, né? Então a gente falou, não, vamos fazer um podcast direcionado para tirar todas essas dúvidas. Exatamente. Né? Bom, começando, explica pra gente o que é, né, um aparelho ortodôntico. Bom, gente, o aparelho ortodôntico, né, vai muito mais além do que somente alinhar dentes. Né? O tratamento ortodôntico em si, ele trabalha todo o nosso sistema que a gente chama de estomatognático, que é a parte de mastigação, também está ligado à parte de respiração, tá? Parte facial. Então, envolve uma série de fatores que você pode promover uma saúde melhor para o indivíduo. Né? O paciente, ele tendo os dentes alinhados, ele vai poder mastigar melhor os alimentos, então ele vai ter uma digestão melhor, então temos uma parte alimentar aí absorvendo bem os nutrientes. Os dentes estando bem alinhados, muitas vezes o paciente deixa de ter o acúmulo de tártaro, que dentes tortos favorecem mais esse acúmulo. Então, o paciente deixa de desenvolver muitas vezes aí problemas de saúde, de problemas gengivais, né, que a gente chama de periodontite. E também em fases iniciais, a gente pode trabalhar também o que a gente chama de problemas ortopédicos, que são problemas de crescimento ósseo, onde a gente pode tratar muitas vezes pacientes que têm muita dificuldade em respiração, muitas vezes pela atresia da arcada superior, né? Então a gente fazendo uma expansão, uma disjunção que a gente chama, né, vai melhorar esse espaço aéreo, né, melhorando aí essa parte respiratória, diminuindo a parte de infecções respiratórias. Então, o tratamento ortodôntico, ele na verdade, ele é um princípio para você ter uma melhora do organismo, né, de todo o sistema do paciente, né? Sistema respiratório, digestivo, né, mastigatório. Então, é muito mais além do que apenas alinhar dentes. Apenas estética, né? Então, porque tem muita gente que procura, né? Pensando que é somente estética, que quer ter os dentes certinhos, retinhos, alinhados. E aí, por trás disso tudo, tem também a saúde bucal. Exatamente. Que é o principal. Tem quem fala que precisa usar um aparelho e acaba falando assim, eu não tenho mais idade para isso. Tem idade certa, doutor? Não existe uma idade certa para usar. Existe, assim, os aparelhos ortodônticos, a gente divide entre aparelhos ortopédicos e ortodônticos realmente. Aparelhos ortopédicos, a gente trabalha mais a parte de crescimento e desenvolvimento ósseo. Então, pacientes que estão no início de crescimento, então pacientes ali por volta de 5 anos e meio, 6 anos, até os 11 anos de idade, que é a época do período do estirão do crescimento, a gente pode trabalhar com esses aparelhos para poder desenvolver a parte óssea, né, ajudar a corrigir alguma maloclusão, né, que esteja se desenvolvendo, né, que a gente chama de ortodontia interceptativa. Então, a gente vai interceptar esses problemas no início, né? Ou tratá-los rapidamente, de modo que eles não evoluam ou possam se tornar problemas mais sérios, como até mesmo problemas cirúrgicos. E temos o aparelho ortodôntico, que esse sim, a gente tem que esperar a arcada permanente, né, praticamente estar pronta, né, posicionado dentro da arcada, para que a gente possa trabalhar em posicionamentos dentais. Então, existe sim a fase certa para aparelho ortopédico e aparelho ortodôntico, tá? Mas idade mesmo,
existem pacientes hoje em dia lá no consultório que a gente tem paciente de 72 anos de idade. Então, esse mito de que aparelho ortodôntico é só para jovem, não, isso não. Eu acho que hoje em dia, os aparelhos que a gente utiliza são aparelhos mais confortáveis, menores, né? Tem aparelhos estéticos. Então, as pessoas mais velhas que são um pouco acanhadas, ficam com vergonha de usar aparelho ortodôntico, né? Ainda tem essa cisma, hoje em dia já caiu por terra. Então, as pessoas podem tratar. O importante é a pessoa se sentir bem no final, estar com a oclusão equilibrada, né? Para que possa ter aí uma qualidade de vida melhor. Ou seja, para todos. Para todos, certeza. né? Então, às vezes, essa pessoa, ela no decorrer da idade, ela perdeu um dente, né? E vai colocar um implante, então a gente faz um tratamento conjunto, né? Então, faz um alinhamento para poder a gente fazer uma estética depois mais perfeita para a colocação desse implante, né? É isso. E falou que afeta a mastigação. Afeta a fala também em alguns casos? Com certeza. Principalmente crianças que têm o hábitos, né, que a gente chama de hábitos nocivos ou hábitos deletérios, por exemplo, sucção de dedo, sucção de chupeta. Esses hábitos, quando feitos por muito tempo, eles podem prejudicar a formação da arcada. E aí, o que acontece? A posição da língua ela se altera. E a criança, né, passa a ter um posicionamento errado de língua, tanto para falar como para deglutir. E aí surgem muitos problemas, né? A fala se torna difícil, a própria deglutição se torna atrapalhada. Então, a ortodontia, nessa fase interceptativa, quanto antes a gente puder atuar, é melhor, porque a gente consegue muitas vezes resolver o problema ou impedir que o problema se instale, né? E muitas vezes aí no futuro evitando um problema mais sério, que seria uma cirurgia, né, ortognática. E quanto antes, melhor? Quanto mais jovem, melhor assim? Com certeza. Por que a gente fala que a idade mais jovem é melhor para se tratar? Porque o paciente está em crescimento. Então, quando a gente pega o paciente nessa fase de 5, 6 anos, até por volta de 11, 12 anos, a gente consegue moldar o osso. Né? O bom do nosso osso é que ele é muito plástico, então você consegue trabalhá-lo, né? De modo que você consiga muitas vezes estimular um crescimento ou mesmo segurar, né, um crescimento ósseo que está além do desejado. Né? E principalmente, né, o que a gente vê hoje em dia, muitos pacientes com problemas de apneia, problemas respiratórios, né, causado por uma arcada muito atrésica, né? O paciente respirando pela boca, ele traz uma atresia de arcada e isso faz com que desenvolva vários problemas, essa interposição de língua, a apneia, a respiração bucal, né, que pode evoluir para um quadro mais sério que a gente chama de síndrome SALS, né, síndrome da apneia obstrutiva do sono, né, que são casos mais sérios que aí precisa de uma intervenção multidisciplinar. E é sempre visual? Por exemplo, quando a criança, né, a gente vê o dentinho torto, a gente já fala, vai ter que usar aparelho. Mas quando tem um dente sempre retinho, assim, visualmente, né? Não precisa ou tem casos que usa? Não, é necessário realmente passar por uma avaliação ortodôntica, porque muitas vezes o problema, a maloclusão, a gente não consegue notar ela pela face, né? A gente precisa olhar clinicamente mesmo. Muitas vezes, por exemplo, o paciente tem o que a gente chama de mordida cruzada, né? Você olha o paciente, né, dá o sorrisinho, tá com os dentes bonitinhos. E aí, quando você pede para fechar a boquinha, ele joga a mandíbula para o lado, né? Joga o queixinho para o lado. Muitas vezes pode estar acontecendo algum contato prematuro, um dentinho está nascendo fora da posição, né? Ou ele tem uma arcada muito estreita, que faz com que os dentes, né, venham para fora venham para dentro, né, da arcada. E isso precisa ser tratado precocemente. Por isso que a gente sempre fala, né, nas nossas conversas aqui. A gente já fez até um podcast disso. A prevenção. Exatamente. Prevenção é o melhor remédio. É o melhor então, assim, sempre tá levando de 6 em 6 meses, né? Fazendo uma avaliação, fazendo um check-up, para a gente poder diagnosticar o problema na hora que ele acontece. Para não protelar, para não deixar para frente, né? Empurrar com a barriga. Então, assim, levar as crianças para poder fazer essa avaliação, fazer esses exames, porque aí a gente vai estar conseguindo ver no momento exato para a gente intervir. Quanto mais velho o paciente, mais limitado fica o tratamento.
Então, nem sempre olhar tá bonitinho, ele tá tudo certo, né? Sim. É bom ter esse acompanhamento. Com certeza. E hoje tem os alinhadores ortodônticos. Isso. Qual que é a diferença dele para o fixo? Bom, basicamente, falando a grosso modo, é o tipo de movimentação. Enquanto o aparelho ortodôntico ele puxa o dente para a posição, o alinhador ele empurra. Na verdade, assim, em termos de força é a mesma coisa, em termos de movimentação é a mesma coisa. Só o sistema de força como é aplicado que é diferente. A grande vantagem que eu vejo dos alinhadores é que você pode tratar de um paciente que, por exemplo, tenha realmente o incômodo, se sinta envergonhado de usar um aparelho, né, metálico, ou mesmo que seja um aparelho estético, né, um aparelho fixo. E aí você tem essa facilidade, né, de estar fazendo a troca dessas placas, né, que são placas alinhadoras, e ele vir a corrigir o problema. Já a desvantagem dele é justamente essa facilidade que você tem de higienizar. Então você pode tirar, né, para higienizar os seus dentes, Para comer. Então o paciente acaba esquecendo. E quando ele usa menos, o tratamento ele se prolonga, né? Então, o que eu vejo de vantagem no aparelho ortodôntico é que toda a mecânica que a gente faz, toda a força que a gente aplica sobre o aparelho, a gente consegue controlar. No aparelho alinhador, não, porque você não tem o controle do uso do paciente. Depende do paciente. Depende muito do paciente. E quando você fica dependente de paciente, muitas vezes você não pode dar previsibilidade de tempo de tratamento, né? Ou mesmo de resultados. Porque se ele não usa, o tratamento não vai desenvolver. Então, ele pode te cobrar, mas você pode falar para ele, mas você não está vindo. Ah, mas eu estou trocando. Você está trocando, mas não está resolvendo porque você não está colocando no tempo correto, eu estou usando o tempo correto, ou você está usando placas que não deveria. Não adianta trocar somente. Você tem que usar o tempo correto para que essa dente possa fazer a movimentação e aí sim a próxima placa possa fazer efeito. Então a grande vantagem que eu vejo da ortodontia fixa é essa. Você tem o ortodontista, ele tem um controle do tratamento nas mãos, diferente do alinhador. Entendi. Para criança, como que funciona? É indicado esse? Existem casos que a gente chama de aligners first. Mas igual o aparelho ortopédico, né, que são as plaquinhas, o alinhador para criança, eu particularmente, isso é uma opinião particular minha, eu não gosto, tá? Porque com o aparelho, com os outros aparelhos que a gente chama de ortopédicos, a gente consegue muitas vezes um resultado melhor, tá? Do que com o uso dos alinhadores. Os alinhadores hoje em dia ainda são um pouquinho, não digo inacessíveis, mas o preço ainda está muito elevado. Então, eu vejo que os aparelhos ortopédicos convencionais que utilizamos hoje em dia fazem bem ou até melhor do que eles por um preço mais acessível. Então, eu acho que os alinhadores, eles têm a sua indicação sim, mas para aqueles pacientes que realmente a gente vê que vão ser pacientes incisivos no uso, tá? Pacientes mais velhos, para pacientes mais jovens, esses pacientes que gostam de uma baladinha, né, de sair, mesmo para jovens, né, 20, 25 anos, que têm uma vida muito atribulada, esses eu não indico. Entendi. Tá? E o processo é o mesmo? Vai mês a mês no consultório? Exato. Processo de higienização igual? Todo cuidado mesmo? O cuidado sempre é o mesmo. É lógico, com o aparelho ortodôntico fixo, a higienização ela se torna um pouco mais difícil, né? Devido aos brackets colados, ao fio. Então, você precisa de uma atenção maior. Tá? Então, o ortodontista tem que sempre que ficar atento com relação a essa escovação para não, no futuro, aí, gerar manchas que vão ser manchas definitivas ou mesmo aparecimento de cáries. Já o alinhador, você tem essa facilidade de estar removendo e escovando de forma mais simples, mais fácil, né? Então, assim, o acompanhamento com o aparelho ortodôntico fixo, a gente sempre lá no consultório, a gente tem um protocolo. A cada 3 meses, né, se a gente vê que o paciente ele tem essa dificuldade de higienização, a gente já pede para fazer uma limpeza, tá? A gente vai monitorando. A gente vai monitorar, a gente sempre monitora com relação a isso, porque se o paciente não tiver uma boa saúde gengival, o tratamento ortodôntico também não se desenvolve. Então, o paciente ele tem que estar com uma boa escovação, porque para que o tratamento ortodôntico também se desenvolva bem. É verdade, é um conjunto, né? Exato.
E tem como escolher, então, se quer esse ou se quer o fixo. Pode escolher. A gente até falou uma vez, né? Porque tem gente que tem vergonha, às vezes, de utilizar, Sim. trabalha com a imagem, fala, ai, e agora, né? Eu tenho Então tem vergonha. opção. Tem sim. Ainda bem. E tem como fazer só com ele o tratamento. Não precisa usar os dois. Não. Não. O grande problema do alinhador é isso, tá? Quando a gente fala em tratamento com alinhadores, normalmente, dependendo do caso, tá? A gente tem que entrar com acessórios. Por exemplo, elásticos, o mesmo elástico que o paciente usa no aparelho fixo. Quando se tem falta de espaço, muitas vezes a gente tem que usar distalizadores. Então, assim, o tratamento com alinhadores nem sempre é só com as plaquinhas. Muitas vezes a gente tem que entrar com outros dispositivos fixos ou mesmo móveis para complementar. Tá? É o que a gente chama de tratamento híbrido. Pacientes, por exemplo, que têm casos onde o dente está muito girado, são casos onde exige um maior número de placas. Então, é o que mais gera aumento no tempo de tratamento. Então, esses casos, o que a gente sugere para o paciente? Vamos usar aí, em torno mais ou menos de uns 6 meses o aparelho estético, fixo estético, a gente corrige essas giroversões, esses dentinhos girados, depois a gente entra novamente com os alinhadores, para poder terminar o tratamento. Então, nem sempre a gente fala assim, não vamos fazer o que quero fazer um tratamento com alinhador, vai ser só com alinhador. Então, é caso a caso, né? Cada caso ele é estudado especificamente. Por isso, a importância de um bom planejamento, que a gente sempre fala também, não é verdade? Exatamente. A importância dos exames antes de realizar o uso do aparelho. Então, as radiografias, as tomografias, né? A consulta inicial, vão ser tiradas fotos, né? Vão fazer uma análise, vai fazer um questionamento, vai fazer uma anamnese do paciente. Então, todo esse cuidado antes de colocar o aparelho. Então, vai feito um planejamento. Esse diagnóstico que a gente faz prévio, né, é que dá em torno de 80% do resultado. O que a gente sempre diz nas aulas para os alunos, né, para outros colegas. O diagnóstico bem feito, ele praticamente já resolve o seu caso, porque você já sabe o problema. Agora, o que você vai usar para resolver o problema, você tem uma gama enorme, como os aparelhos fixos, os alinhadores. Então, você sabendo aonde você tem que atuar, o restante é mais fácil. Legal. E você falou da questão do planejamento, mas ter um profissional bom também é legal, porque, igual você falou, tem gente que chega às vezes e quer um alinhador. Se for um profissional que às vezes só quer o dinheiro, vai falar, faz. E a pessoa não vai ter esse retorno, que é o que ela precisa, né? De corrigir. Saber qual o tipo de... Realmente, se o alinhador para ele vai ser um aparelho mais indicado, porque se ele quer, muitas vezes, um tratamento mais rápido, muitas vezes o alinhador pode não ser o aparelho indicado para ele, né? Porque ele tem muitos dentes girados, tem outras complicações. E isso tem que ser feito, tem que ser falado antes, né? Por isso que o diagnóstico tem que ser bem feito, né? Para que o planejamento possa ser bem executado. Não dá para simplesmente falar assim, não, vamos colocar alinhadores em todos os pacientes que a gente vai conseguir resolver. Não é assim. Caso a caso, sempre, em todo caso, né? Isso. Já ouvi falar que o aparelho fixo, ele dá cárie e tal, julga o aparelho, né? Fala mal dele, coitado. E por quê? Exatamente. A gente vê casos aí no consultório, né? Que acontece, infelizmente, é culpa do próprio paciente, tá? Por quê? Se o paciente faz uso de alimentos muito ácidos, muito açúcar, né? E não faz uma boa higienização, com certeza, naquela área onde está colada a pecinha, tá? Ele vai ter uma desmineralização. Então, ali vai ficar manchado. Ou vai gerar uma cárie por embaixo de alguma banda, né? De algum anel metálico, devido ao próprio paciente não ser um paciente colaborador. Por isso que a gente tem esse protocolo de a cada 3 meses, nesses pacientes que são, vamos dizer assim, pouco colaboradores, de estar exigindo, mesmo a gente está exigindo toda a consulta, a gente pede, olha, a cada 3 meses você vai fazer. Para que justamente chegue no final do tratamento, ele mantenha a saúde bucal em dia, né? Então, remova o aparelho e não esteja nada manchado, com presença de cárie, né? Porque cabe a nós profissionais olharmos isso. E se o paciente a gente nota que ele não faz, a gente está brigando, está falando,
aí é o caso de, infelizmente, interromper o tratamento. Né? Porque se o paciente ele não quer ser um paciente tratado, a gente também não pode assumir o ônus de chegar no final e estar com os dentes todos com problemas. Né? Então, o paciente, sim, ele tem que estar ciente de que o tratamento depende dele, não só do profissional. E a culpa não é do aparelho. Exato. Não é do de aparelho. jeito nenhum. Quando eu era mais nova, tinha o famoso freio de burro. Ainda tem? Temos. Tá? É uma coisa interessante, gente, porque eu falo para meus alunos que o certo é a gente chamar de freio de inteligente, porque é inteligente que usa. É que, infelizmente, né, é um aparelho que realmente criou-se uma imagem muito ruim, né? Devido à parte estética, mas é o aparelho mais completo que a gente tem na ortodontia. Não existe um aparelho tão completo como o arco extrabucal, como o freio, porque ele consegue exercer uma força ortodôntica e ortopédica, então ele consegue ser um aparelho completo, sabe? E, infelizmente, o problema é que nossos ortodontistas hoje em dia, eles têm deixado de lado, não por culpa só da estética, mas é que a gente tem tido outros recursos, né, que podem fazer o mesmo tratamento que ele, tá? Mas ele ainda é usado. Tá? Não está abandonado, não. Entendi. Ainda tem. Ainda tem. E ele é possível usar só à noite ou ele também é de uso diário, assim, de dia também? Pode ser usado. Depende muito da idade do paciente e do que você quer para o caso, exatamente. Então, alguns casos onde o paciente está numa idade mais jovem, né, na idade de crescimento que a gente diz, e o problema é um problema mais simples, a gente pode pedir para o paciente usar por volta de 12 a 14 horas. Mas quando o problema é um pouco mais sério, o paciente está mais velho, aí o tempo de uso ele é um pouco maior. E Dr. Tony, dói para usar aparelho? Eu acho que o pessoal sempre chega perguntando, né? Eu vou colocar, mas dói? É a primeira pergunta. Na verdade, é a segunda. A primeira é quando que eu vou colocar o aparelho? E a segunda, vai doer? Aí, depois de um tempo, tem uma outra pergunta. Já vou tirar o aparelho? Eu vou tirar. Um período, né? Bom, a dor, ela é presente, sim. Não tem como falar que o tratamento ortodôntico não dói, tá? Gera uma sensibilidade dolorosa, normalmente no segundo e no terceiro dia, que é quando o dente inicia a movimentação mesmo, tá? Mas é uma dor suportável. Não é uma dor, assim, que o paciente vai ficar sem comer, sem conseguir ir na aula, né? Vai ficar incapacitado. A gente sempre diz para os pacientes, para quem tem uma sensibilidade maior, porque isso varia de paciente para paciente, que se tiver alguma dor, uma dorzinha, né, fazer o uso de algum analgésico, tá? Mas essa dor, ela fica mais sensível no primeiro mês do uso do aparelho, nas primeiras ativações, porque o organismo ainda não está adaptado, e para o dente é uma coisa estranha, é uma força que está sendo aplicada para ele que antes ele não tinha. Né? Então, nesses primeiros dias, a gente recomenda para o paciente comer coisas mais simples, mais molinhas, mas depois pode comer o churrasquinho que não tem problema. Ah, maravilha, hein? O pessoal se preocupa, né? O que eu posso comer? Vai quebrar? Vai estragar? Exato. Mas depois vida normal. Não, vida normal. E isso é muito importante porque, assim, tem alguns alimentos que as pessoas têm que evitar, no caso, quando está com um aparelho ortodôntico, sim, né? Sim, alimentos mais duros, né? Tudo vai do bom senso. Por exemplo, um torresmo. Eu gosto de comer torresmo. Então, tira aquele pedacinho da pelinha que é mais durinho. Eu gosto de comer maçã. Então, pica a maçã antes de morder. Então, assim, a gente não é de proibir. A gente pede para o paciente ter bom senso. Eu estou com muita vontade de comer. Então, come com certo cuidado, né? Uma pipoca, tira o peruá, para poder realmente o paciente não se sentir na vontade de comer e ficar impedido. Porque eu vejo um dos grandes problemas da colaboração do paciente é justamente isso, do paciente ficar muito tempo sem fazer as coisas que ele gosta. Então, lá no consultório, a gente tem uma visão um pouquinho diferente. Tá com vontade? Come, mas tenha o cuidado na hora de mastigar. Então, a gente não é daquele ferro e fogo, não pode. Evita. Tá? Mas se por acaso der aquela vontadezinha, come com certo cuidado que não tem problema. Nesse período, um milho, uma pipoca. Não fica com vontade, não. É tudo. Tem quem usa aparelho só embaixo ou só em cima. Então, também pode ser assim. Pode. Dependendo do tipo de maloclusão, né, do tipo do problema que o paciente apresenta, né, ele pode sim usar em só uma arcada.
tá? Não há necessidade, né, de se colocar nas duas, tá? Pode ser tratado em uma hemiarca, sim. Sempre que tira o aparelho, faz um clareamento ou é opção mesmo? É opcional. É opcional. Tá? É opcional. É opcional. Aí depois que remove o aparelho, às vezes aí a gente entra com a parte da estética, né? Um clareamento, ou às vezes alguma lente de contato, ou às vezes um aumento de coroa, porque às vezes tem pacientes que têm os dentes muito curtinhos, muito estreitos. Então aí às vezes a gente entra com essa outra parte depois. O tratamento ortodôntico, né, como eu falei no início, ele vai além do alinhamento dos dentes. Você pode fazer a parte ortodôntica aí como um preparo, né, para uma parte estética. Né, como a doutora Glaucema falou, fazer um aumento de coroa, preparar o espaço para fazer a instalação de um implante ou de uma prótese. Então, o aparelho ortodôntico, eu falo que ele inicia, né, ele faz um meio de campo para que as outras áreas possam trabalhar de forma correta. Então, ele equilibra o sistema, então ele equilibra a arcada para que toda a parte, seja de endodontia, né, o tratamento de canal, fique mais fácil, a parte protética, a parte estética, fique fácil dos outros profissionais, dos outros colegas trabalharem. Usar aparelho pode evitar de precisar de uma cirurgia, assim, tem caso? Dependendo do caso, se for usado mais cedo, tá, ele pode evitar ou minimizar o problema. Né? Existem casos onde o paciente tem o que a gente chama de prognatismo, né? Aquele do queixinho, né, desenvolvido. Casos onde o paciente tem esse desenvolvimento, infelizmente, a gente não consegue evitar que o queixinho cresça, porque isso já está determinado na genética do paciente. Mas a gente pode diminuir o problema. Né? A gente pode deixar o paciente um pouco mais confortável esteticamente até o futuro dele fazer uma cirurgia ortognática. Né? Porque esse problema do queixinho avante, né, avançado, ele realmente esteticamente ele é muito feio. Então, o ortodontista ele pode trabalhar aí, né, puxando a parte de cima um pouquinho para frente, para que fique mais equilibrado o sistema e no futuro ele faça uma cirurgia ortognática. Legal. Tudo em conjunto, né? Porque aí a pessoa que tem esse problema, que vai passar por uma cirurgia, ela entra com o aparelho ortodôntico primeiro, né? Isso. Faz a cirurgia e depois finaliza com o aparelho ortodôntico também, a engrenagem dos dentes, entendeu? Legal. Então é tudo em conjunto. Entendi. E eu não sabia que dava pra fazer essa cirurgia, não imaginava que dava pra reduzir. Dá pra reduzir. Dá pra reduzir. Então faz todo o tratamento antes também. Isso, você antes faz e depois, né? o que a gente chama de preparo pré-cirúrgico. Né? Você prepara a arcada, né? Você deixa os dentes bem posicionados dentro do osso para que o cirurgião possa fazer aí o avanço ou o recuo da mandíbula, né? Para que depois o ortodontista venha novamente e termine faça a finalização. Legal. E aqui em Mococa a gente tem um excelente bucomaxilo. Dr. Romeu. Do Romeu Prado. É ele que faz a parte cirúrgica pra gente, né? É um excelente profissional e assim, tem que ser em conjunto mesmo. Né? Você tem que ter essa facilidade de conversar com outros profissionais para que o tratamento seja, né, bem executado. Bom que é tudo aqui em Mococa. Tudo aqui em Mococa. Tem assim, tem Dr. Romeu, já faz tudo. É isso aí. Queria falar da contenção. Sempre ela é utilizada? Bom, eu tive um professor que falava assim: se você quer seus dentes certinhos para o resto da vida, você tem que usar contenção para o resto da vida. E é verdade, porque ao longo da vida, né, nossa face passa por modificações também, a gente envelhece. E assim como a nossa face, nosso corpo envelhece, a arcada também. Então há um desgaste entre os dentes que faz com que haja um apinhamento, né, os dentes venham a se encavalar depois de mais velhos. Então, depois do tratamento ortodôntico, a contenção ela tem que ser usada para o resto da vida. Mesmo com o alinhador ou fixo, tanto faz. Tipo de aparelho. Mexeu? Na verdade, Geise, até quem nunca usou aparelho ortodôntico, tá? À medida que a gente envelhece, existe essa possibilidade dos dentes apinharem. Não acredito. Então é bom até quem tem um dente retinho natural já garantir, né? E o rosto? É possível mudar o rosto alinhando os dentes? Sim. O bom do aparelho ortodôntico é que a gente consegue trabalhar muitas vezes, por exemplo, o posicionamento dos dentes, dos incisivos. Né? A gente pode jogá-los um pouquinho para frente,
com isso ganhar lábio, né? Podemos recuá-lo e com isso, muitas vezes o paciente que tem um lábio um pouco mais volumoso, a gente consegue recuar um pouquinho. Pacientes que têm arcada muito atrésica, quando a gente faz a disjunção, a gente consegue ganhar um pouquinho, né, da maçã do rosto, né, que é a eminência zigomática. Então, sim, a gente consegue melhorar muito a face do paciente no tratamento ortodôntico. Que legal. Já faz ali uma... Como é que fala? Uma harmonização. Já mexe nos dentes, é bonito, né? Sim, sim. Legal. Bom, então quem está nos acompanhando já viu aí que tem várias opções e quer ter um sorriso lindo, um sorriso bonito, né? E claro, com saúde. O que tem que fazer, pessoal? Vamos lá? Então, primeiramente, a gente precisa avaliar, né? Então, a gente precisa que a pessoa vá até o consultório, agende uma avaliação e a gente vai fazer todo aquele procedimento de radiografias, de fotos, de anamnese, para poder a gente discutir, fazer o planejamento junto com o paciente do tipo de aparelho específico para a arcada dele, para o caso dele, né? Como o Dr. Tony falou, vários tipos de aparelhos, cada um para um determinado caso. Então, a gente fazer esse diagnóstico, quanto mais cedo, melhor, né? Quanto mais precoce. Então, ficar alerta aí para os pais e para as mães poderem levar os filhos para poder fazer esse diagnóstico. E mesmo quem já tem uma certa idade, ou seja, adulto, adolescente, ou uma certa idade, também para poder ver como que tá. Né? A ortodontia não tem idade. Não tem. Né? Na verdade, a gente fala que a melhor idade para começar um tratamento ortodôntico é aquela que o paciente se sente confortável em ir. Né? Lógico que indo precocemente, os pais levando precocemente, as possibilidades terapêuticas são muito maiores. Mas o importante é o paciente realmente estar com vontade de ser tratado, né? Com vontade de realmente melhorar a sua autoestima, a sua arcada, né? Para que realmente o tratamento ele seja feito de uma forma rápida. E quanto mais colaborador ele for, mais rápido será o tratamento. Né? Isso é muito importante, porque não adianta o pai e a mãe querer que o filho use o aparelho, mas o filho não quer usar. É verdade. É o que acontece às vezes, entendeu? Então, acontece às vezes de ter que paralisar o tratamento. Falar assim, olha, ele não está colaborando, ele não está escovando o dente, está passando fio dental, ele não está usando o aparelho que precisa usar, está quebrando, né? Porque chega às vezes, eles cortam até com alicate de unha. Nossa. Né? Então, não adianta, a pessoa tem que estar consciente que aquilo é pro bem dela. Ela tem que ela querer ser tratada. Tem que querer ser tratada, ela tem que passar por aqueles processos, né? Um pouquinho, às vezes, de sensibilidade, de incômodo, porque às vezes acha ruim, tudo, mas ela tem que estar preparada para tudo isso e querer fazer. Isso a gente trabalha muito nos nossos pacientes quando vai começar o tratamento. Ó, você vai ter que usar esse tipo de aparelho, vai acontecer isso, vai ficar esse tempo. Então, assim, a gente acompanha, faz um acompanhamento bem rígido sobre isso, né? Tem que então, colaborar, tem que colaborar. Tem que colaborar. Senão não faz milagre, Não tem faz como. milagre. Com certeza. Bom, adorei ter vocês aqui. E fica a dica aí pra quem tá nos ouvindo. De 6 em 6 meses, vai no dentista, né? Depois que a gente falou aqui da prevenção, é sempre a melhor opção. Então, vamos lá. Às vezes a gente fala e esquece da gente. A gente acaba tendo uma criança e fala, não, vou levar meu filho. E a gente? Exato. Você pai, você mãe, você tio, tia. Então, vamos olhar mais pra si também. Olhar pra quem tá do seu lado, companheiro. Né? E já ir todo mundo já. Perfeito. Isso, leva a família inteira. Exatamente. Bom, adorei ter vocês aqui. Muito obrigada, Graciela. Muito obrigada, Tony. A gente que agradece. A gente agradece. Bom, muito obrigada a você também que nos acompanha. Até a próxima, viu? Tchau, tchau.